Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento, claramente, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, em mais uma edição do nosso programa GBD TV Evangelho, que é o programa oficial da GBD TV Gospel. Bem, sem mais delongas, né, pessoal? A gente vai ler a palavra de Deus, já agradecendo a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal, amém? Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, amém? Bem, sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus, que é o nosso foco principal aqui no programa, que se conta em Salmo 147, verso 1 em diante. A exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência, certo? Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso, é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas, conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor, de grande poder, e seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, é o que faz produzir a erva sobre os montes. Versículo 9: o que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao seu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos de tuas portas, abençoou aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os seus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, e a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como a lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, enquanto os seus juízos não os conhece. Louvai ao Senhor. Amém. Bem, esse versículo é para meditação. Acho que já deu até para perceber que ele está exaltando o quê? A louvar a Deus, né? Para você ver, ó. Porque Deus é tão maravilhoso, ó. O que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. No caso da palavra de Deus, ela está sendo pregada em todo o mundo, né? Isso não é só algo no Brasil, né? Não é algo que pertence só aos brasileiros, né? É algo que está acontecendo de uma forma global, né? A palavra de Deus está sendo pregada aos quatro cantos da terra. Enquanto a última criatura ouvir a palavra de Deus, aí Deus vai arrebatar os seus. Amém? Bem, só para a meditação de todos nós, amém? Para que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Bem, gente, então vamos ler, agora vamos para a parte estudo do programa, né? O estudo é mais um estudo de Norbert Later, né? Para quem não o conhece, né? Esse estudo é dele, né? Norbert Later é o diretor da Chamada da Meia-Noite Internacional. Suas mensagens têm como tema central a palavra profética. Logo após sua conversão, estudou em nossa escola bíblica, né, do site aqui,
e ficou no Uruguai até concluí-la. Por alguns anos trabalhou como missionário em nossa obra na Bolívia, na obra da chamada.com.br. E depois iniciou a divulgação da nossa literatura na Venezuela, onde permaneceu até 1985. Nesse ano, voltou à Suíça e é o principal preleitor em nossas conferências na Europa, nas conferências da chamada. É autor de vários livros publicados em alemão, português e espanhol, É uma pessoa que estuda a palavra de Deus. Bem, nesse caso aqui, o estudo fala sobre adoração verdadeira conforme Daniel. Eu vou ler só um pouco, porque senão, se eu for ler tudo, não vai dar tempo, Vai ficar um vídeo enorme. Eu não tô a fim de fazer um vídeo muito grande, Vou até ver aqui, ó, já tá bem grandezinho, já vou adiantar o serviço aqui. A interpretação de Daniel sobre a estátua de Nabucodonosor, seus 3 amigos na fornalha ardente, ele mesmo na cova dos leões, ou Belsazar e o Menetekel na parede. Quem não conhece essas histórias? Mas o mais notável em Daniel era sua vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração ativa, que o impulsionou durante toda a existência e ele não a abandonou. Ele começou quando ainda era adolescente e não fraquejou nem mesmo quando já estava em idade avançada. No fim das contas, Daniel marcou a história porque orava. Um jovem e sua adoração verdadeira a Deus. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho da grande estátua, Daniel 2:1. Ninguém conseguia explicá-lo, de forma que ele decidiu matar todos os magos e feiticeiros. Como o primeiro ano de reinado não era contado, o segundo ano de Nabucodonosor correspondia ao terceiro ano da permanência de Daniel na Babilônia. E, portanto, ao fim do seu período de estudo de 3 anos, Daniel 1:5, Daniel chegou à Babilônia, Daniel 1:1, Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 605 a.C., ele ainda era muito jovem, talvez até mesmo um adolescente. Daniel viveu o exílio babilônico até a queda da Babilônia diante dos persas, 539 a.C. Ou seja, Daniel viveu lá durante cerca de 70 anos. Já nos primeiros tempos, Daniel se mostrou um intercessor eficaz. Daniel 2, verso 16 ao 19. Todos os magos e feiticeiros estavam desesperados de medo. Daniel, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Daniel recolheu-se calma e tranquilamente em sua casa, uma vida de oração e interação com Deus, e por isso dá segurança em meio à insegurança. Daniel contou sua preocupação aos seus fiéis e confiáveis amigos, Daniel 2, 17 e 18. Porque sabia do poder da oração conjunta, nós também deveríamos ter a coragem de compartilhar mais os nossos motivos de oração com nossos irmãos no Senhor. Muitas vezes, porém, envergonhamos-nos deles, ficamos sem graça. Algumas pessoas preferem orar sozinhas e compartilhar seus assuntos com pessoas de confiança. Mas a Bíblia e a história estão cheias de exemplos de comunhão de oração e da consequente ação poderosa de Deus. Daniel e seus amigos oraram juntos, pedindo revelação e proteção. A comunhão de oração é uma força como uma fissão nuclear. Ela tem uma promessa do Novo Testamento. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20. Por isso, depois da comunhão de oração, o texto relata: então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite. Daniel 2:19. Deixa eu ver. Está muito grande. Não. Adoração verdadeira e oração com gratidão. Muitas vezes empenhamos muito tempo e esforço para interceder por algum motivo, mas tiramos pouco tempo para agradecer. Com Daniel era bem diferente.
antes de correr ao rei e lhe apresentar a revelação, ele primeiro agradeceu ao Senhor. Ele não deixou o louvor para mais tarde. Na vida de Daniel, Deus sempre estava em primeiro lugar. E somente depois vinha o rei babilônico. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Por isso Deus foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Então ele lhe disse: não bateis os sábios da Babilônia. Introduze-me da presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. A adoração verdadeira e a oração regular. Daniel não permitia que nada atrapalhasse a regularidade do seu tempo de oração. Em Daniel 6, lemos que os altos funcionários inimigos dos judeus tentaram preparar uma armadilha para Daniel e impedi-lo de orar. Verso 7. Nós também precisamos ter consciência de que o inimigo de Deus fará de tudo para nos afastar da oração. Mas Daniel reagiu a isso com mais oração. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 10. O que esse versículo nos mostra sobre Daniel? Primeiro, ele não se deixou demover da oração, persistência. 2. Ele orava tanto em comunhão como sozinho, né? Terceiro, ele tinha um local fixo para orar, no quarto superior de sua casa. Veja em Daniel 2,17. Quarto, ele tinha janelas abertas, direcionada constante, comunhão ininterrupta. 5. Ele tinha uma direção para a sua oração, Jerusalém, onde estava o altar, uma indicação para Jesus. 6. Ele orava regularmente, 3 vezes ao dia, como sempre havia feito. 7. E último motivo, e ele não descuidava do agradecimento. A adoração verdadeira parte da palavra. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número de anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém. Era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Daniel 9, 2-4. Daniel orava para entender a palavra de Deus, estudava a palavra de Deus para orar. Quando compreendeu o que eram os 70 anos do cativeiro que Jeremias tinha falado, começou imediatamente a orar. Com isso, ele mesmo foi profundamente afetado. A oração de Daniel revela seu coração. Primeiro, ele reagiu imediatamente, sem tardar. Segundo, ele não procurou homens dar auxílio, mas seu Deus onipotente. Terceiro, ele suplicava. Nisto veio sua seriedade e persistência. Quarto, ele jejuava em pano de saco e cinzas, portanto havia arrependimento. Ele não se considerava importante demais para se arrepender-se. Quinto, ele orava a um Deus pessoal, tinha um relacionamento pessoal com ele. Sexto, ele orava com grande reverência. E 7, ele orava com confiança, com esperança da graça e bondade do Senhor. Daniel foi exaltado de forma maravilhosa. Por trás dos acontecimentos de Esdras, capítulo 1, verso 1-4, está a oração de Daniel. Sua oração contribuiu para uma decisão que alteraria a política mundial e para o cumprimento da profecia divina. Amém? Bem, gente, só vou ler até aqui porque o programa já está grande demais. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Amém?